Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o pastor Adalton Azevedo e eu quero lhe fazer uma pergunta. Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Você ama ouvir o Senhor falar ao teu coração? Pois bem, então quero lhe assegurar que você está aqui no lugar certo, porque aqui nesse canal nós temos o intuito de criar conteúdo de edificação, para que Deus possa trazer direcionamento, que Deus possa falar ao teu coração e à tua alma. Por isso eu quero lhe convidar agora a você se inscrever aqui no canal, que você possa também compartilhar aqui os vídeos, deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei, para também ajudar o avanço do canal, porque esse canal avançando, o reino de Deus também estará avançando, muito mais pessoas poderão também ser orientadas, abençoadas por intermédio da palavra. Por isso, nesse momento você possa se inscrever, compartilhar com seus amigos o máximo de pessoas possíveis que você sabe que necessita e precisa de ouvir a voz de Deus falar ao coração delas. Então, faça isso agora e tem um recado para você, não saia daí, porque Deus tem uma palavra e uma mensagem para o teu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, porém, fazendo bem sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Para isso foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Muito bem. É muito provável que você que está me ouvindo, você já tenha vivenciado algum momento de injustiça na tua vida. Você já levou a culpa por algo que você não tinha nada a ver com aquilo? Eu acredito que sim. Porque no nosso dia a dia acontecem diversas situações desagradáveis que, olha, faz com que a gente venha se revelar quem somos. Situações que a gente não consegue se esconder delas. Parece que as nossas máscaras, elas caem, elas são removidas do nosso rosto. Uma situação, por exemplo, aquela que teu amigo disse assim, olha, eu vou te ajudar, vou te emprestar um dinheiro para você pagar a sua dívida. E aí quando chega o dia, a data do vencimento daquela conta, ele fala assim para você, olha, eu não vou poder mais te ajudar. Imagina a situação, como você não fica. Quando você recebe a orientação de um amigo dizendo assim, olha, eu vou te indicar para uma vaga de emprego lá na empresa. Então, por indicação minha, você vai ter a vaga garantida. De repente, você descobre que aquela pessoa indicou uma outra e você perdeu a vaga. Ou quando você compra um celular novinho, ele é roubado, ou ele cai e a tela dele trinca. Você está pagando, nem pagou a primeira prestação ainda e a tela dele já trinca. Tudo isso são situações que de fato revelam quem somos. A gente não consegue se controlar. Mas eu ainda penso que a injustiça ela acaba sendo um pouco mais profunda do que todas essas situações que eu acabei de falar para vocês. A injustiça ela penetra mesmo lá no nosso interior e aí a gente acaba removendo as nossas máscaras e a gente não consegue se esconder a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu. Eu me recordo de um momento de injustiça que eu sofri no meu trabalho e eu estava correndo o risco de perder o meu emprego por uma questão onde alguém tinha indicado uma pessoa, um outro funcionário da casa, e algo deu errado e não tinha nada a ver comigo, e de repente recaiu sobre mim toda a culpa do que tinha acontecido, você que indicou, e eu não tinha nada a ver com aquilo. Então, quando a gente sente na pele o ato da injustiça, a gente se revela quem somos. E sabe, desde o princípio, quando o pecado ele se estabeleceu na Terra, nós vemos que o ser humano ele nunca gostou de ser injustiçado. Ele sempre reagiu contra a injustiça. E as atitudes foram as diversas, até uma das mais agressivas possíveis, que foi o caso de Caim e Abel. Caim, ele vendo o seu irmão Abel sendo aceito por Deus e a sua oferta também sendo aceita por Deus, ele olhou para o teu irmão e viu o irmão dele como alguém que provocou sobre ele uma injustiça. Por que eu não fui aceito? Por causa desse Abel?
Então chegou o ponto de Caim tirar a vida do seu próprio irmão. Olha onde conduziu ali o sentimento de injustiça no coração de Caim. Em Mateus capítulo 20, se não me falha a memória, Mateus 20, Jesus ele vai narrar ali uma narrativa de uma história onde um trabalhador, ele tinha uma vinha e ele contrata diversos trabalhadores para trabalhar naquela vinha. Ele contrata pessoas pela manhã, pela tarde e mais no finalzinho da tarde ainda, quase se encerrando o dia. E ele combina, desde o primeiro trabalhador até o último, que pagaria-se um denário. Então, chegando-se ao final do trabalho, o dono da vinha vai e começa a acertar com os seus funcionários que ele havia contratado durante o dia. E ele começa com aquele que ele chama por último, que trabalhou talvez meia hora ou apenas uma hora. E diz, olha, está aqui o seu um denário que eu prometi para você. E aí o primeiro que foi chamado desde manhãzinha que estava trabalhando, ele pensou consigo, olha, se o último que chegou agora ganhou um denário, imagina quanto que eu não vou ganhar. Mas quando chega a vez dele de ser pago, o dono da vinha vai e também lhe dá o mesmo um denário. E ele se acha injustiçado. A injustiça toma conta do coração dele, porque ele diz assim, olha, como pode aquele que trabalhou apenas meia hora, uma hora, receber a mesma quantia que eu, que estou desde manhã aqui trabalhando? Mas aí o dono da vinha vira para ele e fala assim, olha, por acaso eu estou sendo injusto com você? Por acaso o dinheiro não é meu, eu não posso fazer dele o que eu quiser? Quanto que eu prometi com você hoje pela manhã? Eu não combinei com você que eu lhe daria um denário? Então, quanto você tem na tua mão? Você tem um denário. Agora, se parece mal aos seus olhos eu ser bom com esse homem, então não venha confundir a bondade com a injustiça. Então, irmãos, é exatamente isso que acontece. Quando a injustiça domina o nosso coração, a gente confunde as coisas. A gente consegue olhar um ato de bondade como se fosse injustiça. Isso é a nossa natureza se revelando, se expondo para fora a nossa verdadeira identidade. A injustiça ela tem esse caráter de revelar quem somos, de expor de fato a nossa natureza, de revelar realmente as nossas indignações, as nossas revoltas, ódios, mágoas, ressentimentos. Por isso que eu digo que a injustiça ela é muito forte para remover de nós, do nosso rosto, a nossa máscara. E aqui no texto que nós fazemos menção, aqui nesse vídeo, nós vemos que o texto está dizendo que é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas. Olha só que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, é louvável, porque alguém tem consciência com Deus, ou seja, da sua comunhão com Deus, do seu compromisso com Deus, então que ele venha suportar tristezas, e algumas traduções diz agravos, que significa prejuízos. Ou seja, Pedro está dizendo, é louvável que alguém, por causa da consciência dele com Deus, ele venha suportar até mesmo prejuízos, ele venha padecer tristezas e ele venha sofrer agravos para com Deus, padecendo injustamente. Olha o termo que ele vai usar aqui. Que glória, porém, é essa, se pecando sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Olha, você errou, está sofrendo a consequência do seu erro. Agora, se porém, fazendo bem, sois afligidos e suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Isso aqui é Pedro revelando o caráter do cristão que de fato nasceu de novo. E sabe quando é que eu e você iremos revelar a nossa identidade cristã? Que nós de fato nos tornamos um filho de Deus, um servo de Deus? Será exatamente nos momentos onde o nosso eu ele é exposto, como no momento de injustiça. Quando acontece uma injustiça conosco, parece que a gente não consegue se esconder. E aí a gente expõe para fora tudo aquilo que nós somos de verdade. Mas é exatamente esse cenário, é exatamente essa situação, a situação da injustiça, que é um cenário propício para eu e você revelarmos agora que nós pertencemos a Deus,
que nós somos filhos de Deus, que nós agimos de forma diferente, que nós pensamos agora de forma diferente, que nós cremos de forma diferente e por causa da nossa consciência para com Deus, a gente suporta o ser injustiçado, a gente suporta por causa da nossa consciência para com Deus o sofrer prejuízos, agravos e até mesmo padecer tristezas. Porque está dizendo que se você faz isso, sendo afligido, você suporta com paciência, isso é agradável a Deus, isso é glorioso. Somente quem de fato se converteu de verdade pela palavra, o evangelho entrou dentro dele de verdade. Então, essa pessoa vai conseguir, em momento desse, em momento de revelação de quem eu sou, da injustiça, conseguir então mostrar o meu caráter de um novo homem, de um novo ser que surgiu dentro de mim e que eu de fato passei por um novo nascimento. Então, vai dizer aqui o texto: para isto foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aqui Pedro começa agora a nos falar algo tremendo, porque ele fala: olha, vocês foram chamados para isso. Para isso o quê? Ora, vocês foram chamados para seguir as pisadas de Jesus. Vocês foram chamados para serem seguidores do Senhor Jesus. Então, pisar aonde ele pisou, fazer o que ele fez, imitar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. E tem mais. O texto está dizendo que para isso foste chamados, e porque também Cristo padeceu por vós. Então ele traz a memória aqui de que aquele a quem estamos seguindo, que é Jesus, ele também padeceu por cada um de nós. Ele já nos deixou o exemplo de que ele padeceu por amor de nós e que nós então devemos padecer também por amor a ele. Isso é glorioso. E ele vai dizer: ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. E quando foi injuriado, não injuriava. Olha só o que está acontecendo aqui. Pedro está trazendo aqui um relato e uma característica marcante do Senhor Jesus. Ele está dizendo: olha, ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou nenhum engano. Você já imaginou um ser humano aqui na Terra que não cometeu erro? Pecar significa errar o alvo. Jesus nunca errou o alvo. Jesus nunca pecou. Ele nunca transgrediu um mandamento de Deus. E na sua boca nunca se houve engano. Ele nunca contou a mentira. Ele nunca teve segundas intenções na sua fala. Não. Nunca se achou engano, mentira, inverdades na boca de Jesus. Ele nunca cometeu pecado. Ou seja, alguém que não tem como alguém apontar o dedo e acusar algo dele. Mas o texto está dizendo: ele foi injuriado. Mesmo assim ele foi injuriado. Mas quando ele era injuriado, o que significa ser injuriado? A palavra injuriar vem do termo injustiça, que significa atingir a honra e a dignidade de alguém. Já imaginou? Então, as pessoas atingiram a honra e a dignidade de um homem que nunca pecou e que nunca falou mentira, nunca houve engano na sua boca. Jesus, ele teve a sua honra, a sua dignidade atingida, ofendida, sendo que ele não merecia nada disso. Mas quando que isso aconteceu? Isso aconteceu naquele momento em que ele estava carregando a cruz, em que ele foi preso, em que ele recebeu os flagelos sobre as suas costas. Ele não merecia aquilo, era eu e você que merecíamos tudo aquilo. Porque quem pecou foi eu, foi você, fomos nós quem erramos, quem transgredimos. Ele não, nunca pecou, mas todavia ele foi injustiçado. Ele foi afetado a sua honra, a sua dignidade. Alguém que nunca errou, alguém que nunca falou engano algum. Mas o texto fala que enquanto as pessoas o injustiçavam, todavia ele não injuriava. Ou seja, ele não retribuía com o sentimento da injustiça que ele estava sofrendo. Ele não agia em relação ao sentimento da injustiça que ele estava sofrendo. Isso é glorioso. E quando padecia, não ameaçava. Quando ele sofreu injustiça, ele não ameaçava. Que coisa diferente de todos nós, hein, irmãos? Que coisa diferente.
Mas ele está dizendo aqui para nós, a injustiça quando vem e nos atinge, é um cenário ideal para eu e você revelarmos a nossa nova identidade. Quem nós somos agora de verdade. Nós não somos mais essa pessoa que quando padece, vai lá e julga, e ameaça, e se levanta, quer pagar com a mesma moeda. Não, hoje não é mais olho por olho, dente por dente, pelo contrário. Nós estamos debaixo da graça, assim como Jesus padeceu por mim, suportou por mim, eu também padeço e suporto por causa da minha consciência para com Ele. Porque Ele veio, me deixou exemplo, eu segui as suas pisadas. Isso é maravilhoso. Porque Ele que não tinha o porquê ser injustiçado, porque nunca pecou, nunca falou engano na sua boca. E Ele foi, quem dirá eu, que erro todos os dias, que falho todos os dias. Então eu vou resistir porque eu quero seguir as suas pisadas por amor a Ele. Ele diz o texto, antes, ao invés dele ameaçar aqueles que o injustiçavam, diz o texto, antes entregava-se àquele que julga justamente. Isso é maravilhoso. Porque o texto aqui não está dizendo que Jesus entregava aqueles que o acusavam e entregava ele na mão daquele que julga justamente. Não tem problema não. Eu não vou fazer nada contra você, mas eu vou te entregar na mão de Deus, viu? Eu vou te colocar na mão daquele que julga justamente. Não é isso que Jesus está fazendo aqui no texto. Pedro está dizendo que antes eles entregava-se àquele que julga justamente. Aqui é totalmente contrário. Porque Jesus ele diz assim, eu me entrego, eu coloco a minha vida diante daquele que julga justamente. E que ele venha olhar para a minha vida e ver se há em mim justiça. E ver se há em mim motivos e critérios para que eu venha ser então, de fato, condenado conforme estão me condenando. Para que eu venha passar por isso que eu estou passando e que ele olhe em mim, que ele julgue se eu sou digno disso ou não. Se eu estou merecendo isto ou não. Isso é totalmente diferente do que entregar as pessoas que te atacam, te acusam diante de Deus. Por quê? Porque aqui Jesus traz uma consciência de que enquanto as pessoas estão acusando ele, julgando ele, fazendo justiça contra ele, todavia a mente dele não está focada nos seus acusadores. A mente dele todavia está voltada para si. Como que eu estou diante do meu Pai? Como que eu estou diante de Deus? Como que eu estou? Qual é meu posto? Qual é a minha posição diante dele? Será que eu me encontro na posição do centro do seu querer? No centro da tua vontade? Será que é a justiça dele em mim? Então, todavia, quando ele era injustiçado, ele não colocava as pessoas diante de Deus. Não, ele mesmo se apresentava, se entregava diante de Deus, aquele que julga justamente. E aqui então ele se preocupava com o seu posto diante de Deus. Isso aqui é extraordinário. Porque isso aqui é mais uma revelação de um caráter de quem de fato foi salvo pelo Evangelho. Porque quando eu e você somos injustiçados, quando eu e você pagamos por algo que nós não merecemos, ao invés de nós ameaçar, ao invés da gente injuriar aquela pessoa, ao invés da gente entregar aquela pessoa diante de Deus, pelo contrário, nós mesmos nos auto-entregamos diante de Deus, dizendo assim, Senhor, olha para a minha vida porque o Senhor julga justamente. E que eu quero, Senhor, que em mim haja a tua justiça. Guarde o meu coração, guarde a minha vida, que eu possa ser julgado pelo Senhor, Pai. Que o Senhor ache em mim a tua justiça, mediante a tua graça, porque eu estou seguindo as pisadas de Jesus. Ele me deixou o exemplo e eu quero seguir as suas pisadas. Oh, meu amigo, oh, minha amiga, isso aqui é extraordinário, isso aqui é glorioso, porque isso aqui revela se você de fato nascemos de novo ou não, se você nos convertemos ou não. Não são nos momentos de maravilha e dando tudo certo que a gente revela que nós somos uma nova criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a Jesus como seu único suficiente Salvador. É exatamente nos momentos como esse, principalmente num cenário de injustiça. Como eu disse aqui no início da mensagem, onde a nossa máscara cai, onde a gente fica revoltado. É nessa hora que nós iremos revelar o verdadeiro caráter aprovado que Cristo, que o Evangelho gerou dentro de nós. Você está passando por algum momento de injustiça?
está passando por um momento de que você está sendo injuriado e você quer se revoltar, você quer ameaçar essas pessoas, você quer pagar com a mesma moeda, entenda, você agora é uma nova criatura. Você pertence ao Evangelho, você pertence a Cristo, segue as pisadas de Jesus. Haja em relação a essa injustiça como Jesus agiu quando ele foi injustiçado. Ele não injuriava, ele não ameaçava, pelo contrário, ele se entregava diante de Deus e dizia: Senhor, encontre em mim justiça, Pai, guarda o meu coração seja protegido e que eu venha estar alguém que venha trazer agrado ao Senhor, venha ser agradável a Ti. Então você com certeza confirmará que você será um filho e uma filha de Deus. E o inferno vai ficar revoltadíssimo. Quem vai ficar injuriado vai ser o inferno, porque não vai ganhar o teu coração, não vai ganhar os teus sentimentos, não vai ganhar um ato de injustiça através de você, pelo contrário, porque o teu coração estará todavia guardado em Deus e todos terão que ver que você agora é alguém diferente, é alguém transformado, é alguém restaurado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa grandiosamente abençoar você. Se você ainda não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever, a compartilhar aqui o vídeo, a mensagem para mais vidas, para que juntos possamos aqui avançar o reino de Deus. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe por intermédio dessa palavra e permitindo Deus, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.